que nós somos, Senhor. Nós te entregamos e nós vamos declarar: o quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais sua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Diga: o quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais sua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Nós te adoramos, nós nos entregamos. Aleluia! E nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos hoje. Vamos declarar mais forte, vamos lá. E nós te exaltamos, nós, o nosso Deus, te exaltamos. E nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos. Oh, oh, oh. O quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais sua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. O quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar, Senhor. Derrama mais sua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Vem me incendiar, Senhor. E nós vamos declarar em uma só voz: o quanto mais, vamos lá. O quanto mais te vejo, diga. Quero me entregar, derramar. Mais o teu fogo, mais vem me incendiar. O quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais. E nós te exaltamos, nós, diga. Deus, te exaltamos. E nós te exaltamos, nós. Dê uma glória a Deus pro Senhor. Aleluia. Dê uma glória a Deus, irmãos. Vamos glorificar. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, amém?
Ele nos faz. Aleluia, Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, diga.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, nosso Deus. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel. E nós vamos declarar: essa canção é maravilhosa. A bondade do Senhor foi muito grande sobre nós, de ter se entregado naquela cruz, estarmos aqui louvando e dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bom, o quanto é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso. E em cada canção que nós entoamos, mais nos alegramos no nosso coração. Por isso nós bendizemos e adoramos Ele para todo sempre, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E por mais que nós louve, nós cante, nós adore Ele, nós glorificamos o nome do Senhor, mas jamais será o suficiente o preço que foi pago naquela cruz. Nós jamais conseguiremos pagar esse preço. Por isso nós declaramos e dizemos ao nosso Senhor que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és poderoso. Tu és Senhor. Tu és justo, santo, santo. Tu és poderoso e não existe outro Deus igual ao nosso Senhor. Oh, oh. Nós nos rendemos, nos prostramos diante do Senhor. Teu amor que foi muito grande, que é muito grande por nós. Oh Senhor, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Santo Príncipe da paz. Tu és santo, Deus, santo, santo.
poderoso para todo sempre. Por isso nós te louvamos e bendizemos para todo sempre, Pai, porque só Tu és santo, santo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, jumentinho triunfou. E nós vamos declarar em uma só voz: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor. Gesto simples de amor, jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Vamos declarar mais forte. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Vamos declarar mais uma vez: Yeshua, Yeshua,
nós esperamos, né, por essa vinda do nosso Senhor Jesus, amém? Aleluia. Os irmãos têm a oportunidade nesse momento de trazer seus dízimos e ofertas, né? Nós estamos em construção, os irmãos bem sabem, e o Senhor nos ensina, né, a contribuir para o reino do Senhor. E nós precisamos, né, dar continuidade, porque é para expandir o Evangelho, amém? Aleluia. No trono
obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela fidelidade do Senhor sobre nossas vidas, Senhor. Sobre a Tua palavra, Deus, a cada dia. Nós entregamos a Ti, Senhor, o restante desse culto. A palavra que será ministrada aos nossos corações, Deus. Senhor, venha falar, Pai, através do Teu servo, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por cada oferta, cada dízimo, Pai, que é colocado, Senhor, aqui na Tua igreja. Que o Senhor possa estar, Pai, abençoando cada vez mais a vida de cada irmão, Senhor. Que o Senhor possa estar, Pai, abençoando o coração de cada um, Deus. No nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo, verso 26. Gênesis 26. Amém? Gênesis 1. Vai ler até o 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela... Pai, muito obrigado, Senhor. Pela tua bondade. Nós te agradecemos pela tua palavra que é boa, que é perfeita, que é agradável. Agradecemos que o Senhor possa, Pai, falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Antes de ir para a palavra propriamente dita, alguns avisos. Nosso retiro está chegando. Dá um glória a Deus aí. Eita, mas está fraco, Pai. Dá um glória a Deus aí. Terceiro retiro IBVB, o som do chamado. Amém? Quantos vão? Aleluia. Pelo menos aqui já tem uns 40 lá já, né? Então, amém. Glória a Deus, né? Volta agora só uma coisa bem importante. A inscrição. Amém? Pastor, mas aquele valor vai ajudar a gente com a alimentação, irmãos. Amém? Ó, do dias 14 a 17, né? Tá até 18 ali porque tem o... Eu ia falar, oh meu Deus. Lava-prato não, amém? Vai ter... Vai ter o pós-retiro, amém? Vai ter o pós-retiro lá, dia 18, mas a gente vai até o dia 17 à noite, encerramento. Dia 18 a gente vai descansar ali, amém? Vai colocar alguns irmãos no carro à noite para ir embora, para a gente conseguir descansar, né? Pela noite. Alguns jovens, a gente vai ter que pegar eles e falar assim, vamos com Deus, aleluia. Vamos dormir em casa e nós vamos descansar, estou brincando. Até o dia 18 nós vamos estar lá. Você tem que fazer sua inscrição para alimentação. Mas pastor, e essa rifa desse bezerro? Vai para onde esse dinheiro? Né? Eu nunca entendi isso. Irmão, a estrutura para a gente estar lá.
para a gente. Ó, você sabia que hoje, por exemplo, já foi uma turma capinar lá e limpar aquele terreno? Quem sabia dessa? Só Marcelo, né? E Juliana. Eu. O restante não sabia. E essa galera foi limpar lá porque eles sentiram no coração. Não foi, Marcelo? Nós iremos prestar um dia de diária na Juqueira para o Senhor. Será uma... Foi? Você acha que foi assim? Não, olha. Foi bênção, né? Então, toda a estrutura tem que ser limpa, organizada. Nós vamos colocar lá os irmãos, os pedreiros, né? Vão estar trabalhando lá também, fazendo uma estrutura. Só para essa estrutura que a gente vai fazer lá são 1.000 tijolos. Olha que coisa, né? 1.000. Pastor, pois é. Quanto é que está um milheiro de tijolo? Quanto é que está a diária, né? E tudo isso nós vamos arrumar para a gente receber os irmãos, né? Tem a casa lá que a gente apelidou carinhosamente, né, de Bate-Caverna. Então a gente vai estar recebendo os varão lá, mas a grande maioria vai estar de barraca, amém? Então a grande maioria de barraca. Lá vai ser um ponto de apoio. Então para isso a gente precisa de estrutura para a cozinha, estrutura lá para os dormitórios, e muita coisa tem que fazer, e nós estamos, né, precisando que você faça a sua inscrição. Não deixe para a última hora, porque também lá tem um limite de pessoas. A gente só pode atender até 150. Então, não tem como ir além disso, por questão de alimentação, né? Todas essas questões aí que estão acontecendo no mundo, vai focar no dólar, o dólar vai desembocar no real, e a gente vai comprar uma peça de carne, né, por, né, R$60 o quilo, 55, 45, né, e tal. A panelada, que antigamente era R$12, vocês já estão sabendo quanto é que está o quilo? Eu nem vou dizer para não desanimar, porque virou gourmet agora, né? Então, tá lá, ó, lá em cima. Então, a gente tem todo esse dilema para resolver. E como que a gente vai resolver? Fazendo inscrição. Você que não fez, faz, né? Ah, vou deixar para mais na frente. Não esqueça, são 150 vagas. A partir daí, nós não temos como mais arrumar, receber comida, essas coisas. Então, a gente tem ali um prazo. Faça a sua inscrição. Lembrando do estacionamento da igreja, nós ainda estamos usando por um período ainda. O rapaz vai começar a construir ali a casa dele, mas ainda não agora. Então, por enquanto, a gente está usando ali esse espacinho que ficou. Você não pare seu carro, sua moto na garagem, nem de portão dos vizinhos. O portão aqui na nossa vizinhança, que não sai carro grandes, né? Os menores saem moto, tá? E quando eles querem sair, eles vão sair, porque é o direito deles de ir e vir. Não pare de jeito nenhum, senão alguns, principalmente os que estão ali na frente nossa, do outro lado da rua, eles fazem questão de vir aqui dizer algumas palavras. Então, vamos ficar atentos ao estacionamento. Não pare na frente de garagem. Mas é meu conhecido, meu chegado, né? É o meu compadre. Não faça isso, porque ele vem atrapalhar o culto aqui, né? Ei, tira o carro lá, e eu estou bem pregando aqui, e lá vem o Breno, todo desajeitado. Pastor, meu carro tal, placa tal. Aí eu vou ter que falar, interromper aqui e falar. Então não faça isso. Sempre faça do jeito bonitinho que a IBVB sempre fez. Sempre. E quando você vê o vizinho, se estiver chegando ou saindo, você vai falar: olá, boa noite, a graça e a paz. Nós queria te fazer um convite. Tem culto aqui, ó. Por que você não está com a gente? Vem com a gente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu acho que os avisos são esses. Amém? Vamos ficar em pé? Ou a gente já leu? Já leu. Desculpa. Vamos lá. Toda vez que vocês já perceberam que toda vez que acontece um som diferente me atrapalha todinho? Por isso a música, por isso que eu faço o máximo para não ficar mexendo. A gente está. Mas acontece. A palavra do Senhor diz, né, lá em Gênesis 6. Coisa maravilhosa. Vamos lá de novo. Vou voltar aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra. Amém? Aleluia.
Nós estamos numa série de mensagens agora em janeiro falando sobre, no princípio de Deus e para a sua glória, relacionada à nossa leitura, anual. Quem está fazendo aí é da igreja? Quem está fazendo outra? Quem não está fazendo nenhuma? Tem coragem? Levanta a mão. Eu quero é que levante, né? E aí, nós estamos seguindo ali uma leitura anual que é Gênesis, nesse começo de ano, Gênesis, Mateus e Marcos até o capítulo 3. E nessa leitura, nós vamos refletir aqui sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre criados para refletir a glória de Deus. Esse tempo que a gente vive, o valor do ser humano é medido pelo que ele produz, possui ou aparenta. A gente vê essas questões que estão acontecendo agora na Venezuela. Não sei se vocês sabem, o país vive assim há muito tempo. Nas grandes cidades, aparentemente tem tudo. Mas as cidades afastadas dos centros, e eu não estou falando de política, só para ficar bem claro, ninguém ficar revoltado, se levantar e sair. Não estou falando de direita, nem esquerda, nem centro. Estou falando de uma coisa que acontece no país, certo? Amém? E aí, nesses lugares não tem gasolina, serviços básicos quase não existem. Quando existem, são muito precários. Esse lugar é como antigamente. Muitos lugares desses como antigamente se vivia, até na compra, troca, dinheiro lá. É muito diferente do que a gente pensa. Tem dólar lá, por exemplo. Mas é uma questão bem diferente do que a gente imagina. E chega ao ponto de a moeda deles não vale nada. Carregado de notas de não vale nada. Principalmente lá dentro. Então a gente olha para essas situações e vê assim, pessoas que imagem. Venezuela, então, é o lugar onde o pessoal está passando fome. É um status. Mas quando você olha para o Caribe deles lá, que é as praias, você vê coisas totalmente diferentes. Pessoas querendo ir para lá e indo para lá, eles mesmo com essa confusão, não fechou. Continua. É como se estivesse tudo normal, porque eles dependem desse turismo para subsistir. São lugares maravilhosos e você vê lá, pode entrar, qualquer site lá, tem esses lugares para visitação, você vai ver lá, tem por causa do momento de instabilidade. Cuba, não existe. Vamos voltar aqui para o Brasil. Aqui no Maranhão, grande parte das cidades. O Piauí, grande parte das cidades. Não existe essa fala. O negócio aqui está ruim. Tá bom. O que existe é Maranhão para todos. Aqui é onde a vida acontece. Naturais, estão aí ilimitados. E tudo a gente vai ver por questão de status, de aparência. Mas a realidade é outra. Totalmente diferente. E isso, querendo ou não, passa a vida da sociedade. E como eu já tenho dito já há algum tempo, a sociedade também é a igreja, porque a igreja faz parte da sociedade. E a igreja tende a seguir os mesmos passos. Porque a grande maioria está fazendo. A grande maioria faz, então eu faço também. No mundo gospel, a mesma coisa, a aparência, o que produz, o que tem. As pessoas só têm valor por o que elas vestem, o que elas usam. Se ela chega 21, na igreja, ela é tratada de uma forma. Se ela chega Royce, não sei nem como é que chama, ela é tratada de outra forma, porque são aparências. Mas Deus não trata dessa forma. Quando nós olhamos para a Bíblia começa de maneira bem diferente do que a gente entende. É bem invertido, Se a gente fosse fazer aqui uma comparação para a galera mais jovem, a Bíblia é o mundo invertido. Totalmente invertido. Quem conhece da referência entendeu, quem não conhece é o que eu estou dizendo. É que o mundo vive uma coisa.
Mas a Bíblia é outra totalmente contrária. Não tem nada a ver com o que, por exemplo, o gospel vive. A Bíblia fala totalmente diferente. A Bíblia, quando traz esse relato da criação do homem aqui, né, é tão interessante. Por quê? Porque assim, o homem foi criado. Antes do pecado, antes da queda, antes da redenção, Deus declara algo fundamental. Fomos criados para refletir a glória dele. Gênesis 1:26 diz: nossa identidade é o quê? Então disse Deus: façamos o homem a quê? A nossa, conforme a nossa. O homem foi a imagem de Deus. Mesmo homem pecou, mesmo homem caiu, manchou essa semelhança. Nós temos uma identidade em Deus, mas fora de Deus nós não temos identidade humana, pecadora, afastada de Deus. Porque com Deus nós somos filhos, sem Deus nós vamos para a condenação. É assim que a Bíblia trata a questão do homem. Se nós começarmos o ano entendendo isso, a gente vai evitar muita coisa. Porque o que há em mim, carnalmente falando, precisa se render ao ponto de morrer para viver o novo. É o que o apóstolo Paulo vai ensinar em suas cartas no Testamento. Que aquele que é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Quando ele fala já passaram, ele está falando justamente que morreram e ficaram no mundo. Agora eu vivo uma nova vida. Primeiro ponto da mensagem: façamos os homens a nossa imagem, dignidade concedida por Deus. A dignidade humana é recebida e não conquistada. Olha o que interessante, ele nos dá dignidade quando faz, mostrando que é criatura dele e viemos dele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem reflete Deus de forma única na criação. Se você olhar para o relato da criação, como você já passou por esse texto, na leitura diária, você vai ver que todas as outras coisas não são imagem, não são semelhança. Mas quando Deus faz, Ele diz: façamos a nossa imagem. Você parar para olhar a criação mais extraordinária. Hoje a gente estava fazendo uma filmagem lá no IEMA, aí o Marcelo estava mostrando a imagem lá do IEMA. Lá atrás tem uma... Ele olha para uma paisagem dessas, nem de colinas. Que é lindo. Eu não duvido que você, mesmo vendo essas imagens aqui, real, às vezes não reconhece que é, reconhece a beleza que existe. Mas essa beleza, por mais que seja extraordinária, não é imagem nem semelhança. Quem é imagem e semelhança? Aí agora o pregador, geralmente falaria: olha para o irmão que está do lado. Não, eu não vou fazer isso. Imagine um espelho na tua frente. Antes de você sair de casa, você com certeza olhou no espelho. Com certeza. Eu acho que até os homens aqui, até o mais deixado assim, o mais estou nem aí, ele com certeza deu uma olhada em um reflexo, em alguma coisa, ele deu até uma passada assim no cabelo. Olha para você e a beleza da humanidade. Não é maravilhoso, gente? Vocês não deram nem um glória a Deus, por que será? Nenhum glória a Deus, será por quê, né? Será que vocês não acham assim que é bonito, que é maravilhoso, não? Tem uns que são bem peculiares, né? Mas, quando você olha, está ali o quê? Imagem e semelhança do nosso Deus. Criador, obrigado Marcelo pelo aleluia. Temos um crente aqui. Glória a Deus, amém? Deus nos criou, não somente nos criou, mas nos redimiu em Cristo. E nos fez essa imagem e semelhança, voltar. Mas aqui ele faz de uma forma única. Não tem nada na criação que seja semelhante ao homem. Não é que nós somos superiores, mas Deus nos declara que nós
Vamos dominar sobre as questões. Isso é muito importante. A imagem de Deus envolve o relacionamento, racionalidade, moralidade, espiritualidade, porque todo mundo sabe, né? E eu acho que eu preciso até repetir, que nós não somos a imagem e semelhança física. E aqui é moralidade, racionalidade, consciência. Deus, Ele comunica a nós alguns dos seus atributos, que é santidade. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele comunica a nós amor, amem-se uns aos outros. Então, Ele nos dá a capacidade de amar como Ele também tem. Então, essas questões é que nós somos semelhantes. Fisicamente, não. Mas Jesus se tornou carne, sim, é verdade. Mas, né, se nós formos olhar aqui, poucos de nós aqui têm alguma característica do povo que mora naquela região. Não tem. Ai, se você ainda olha para aqueles filmes de Hollywood, aquele Jesus, né, do cabelo bem liso, olhos azuis, aquela barba lisa, né, e tal, você foi enganado. Não é daquele jeito. Foi. Quando você olhar sobre o pessoal que mora, né, lá em Israel, em Jerusalém, se dá uma olhadinha, né, para aquele tempo lá, ainda mais no campo deserto, né, ali vai ver essa semelhança. A semelhança física está aonde o Senhor nos ensina lá em Salmo de número 8. Vamos para lá? Eu já até li uma vez, mas vamos ler de novo. Salmo número 8, versículo 4 ao 6. Salmo de número 8. Salmo de número 8, verso 4 ao 6. Eu pergunto, que é o homem para que com ele te importe? E o filho do homem para com que se preocupes? Ele se preocupa. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Olha que interessante, nós não somos um acidente, nós não somos produto do acaso, e nós não somos definidos porque quando Cristo morre na cruz, Ele paga nossos pecados. Dá um glória a Deus. Então, creio que não tem ninguém aqui com complexo de inferioridade, mas se tiver, né, hoje é a data desse negócio sair da tua vida, no nome de Jesus. Amém? Porque não existe isso. Nós não fomos criados por um acidente. Ah, mas eu estou nessa família. Deus te colocou ali com um propósito. Ah, mas eu nasci nessa cidade de Colinas. Deus nos colocou aqui com um propósito. Jovem é que gosta disso. De vez em quando eu sento com um jovem para conversar, né? E o jovem fica lá reclamando que nasceu aqui, que poderia ter nascido em Dubai, que não sei o quê, e que a família é essa, por que não nasceu na família lá do Trump, por que não nasceu na família lá aquela galera que é a mais rica do mundo, Bilderberg, não, por que eu nasci, eu tive que nascer. Meu irmão, eu sempre falo assim, né? Rapaz, para com isso, Deus tem um propósito na nossa vida. Nós estamos no lugar certo, e não é conversa de igreja não, com as pessoas certas, no momento certo. Deus não errou quando nos fez. Ou você quer dizer que Deus, Ele erra? Não, a palavra de Deus mostra que tudo foi criado com um propósito. E nós estamos aonde estamos, no tempo que estamos, com as pessoas que estamos, com um propósito. Que é de engrandecer o nome dele, exaltar o nome dele, e ser canal dele para as pessoas que vão encontrar com a gente. E isso é maravilhoso. Isso vai confrontar muita coisa. Por exemplo, quando eu entendo isso, isso confronta o orgulho humano. Tem pessoas que não podem subir na folha de jornal que se acha a última Coca-Cola do deserto, com limão e gelo ainda. É uma coisa assim extraordinária. Né? A pessoa não pode fazer uma coisa, não pode conversar com alguém, não pode sentar numa mesa com certas pessoas que pronto, acabou. Ali, para você ter contato com aquela pessoa ali, é muito difícil. Né? A pessoa sempre olha para você com um olhar assim, né? Tá olhando assim. O que você quer? Peça ali. Como se fosse assim,
Meus irmãos, um vídeo motivacional, um cara que estava chegando na empresa, um médico. Cara, o nome do médico aí roda o mundo todo. Aí ele chega nesse lugar, quando ele está entrando aquelas portas giratórias, aquelas coisas chiques de Nova York, sabe? Aquelas coisas assim, esqueceram de mim, quem já viu? Né? Aquelas portas bonitonas ali, e aí ele vai e entra, tem um rapaz, mais ou menos de 40 a 50 anos, ele está saindo assim, bem andando assim, e só que ele está com um colete. Não tem esses coletes que a gente usa debaixo do terno? Aí ele está com um coletezinho e tal, e está andando. E aí esse cara olha para ele, pega a mala dele, entrega para o cara. Você nem pergunta nada, já entrega para o cara e fala assim, ó, leva para o apartamento tal. Aí o rapaz, todo educado, né, fala assim, não, eu não trabalho aqui não. Aí ele vai, na arrogância dele, fala assim, você é de outro setor, né? Tu quer quanto para levar minha mala? Fala aí. O rapaz olha para ele assim, aí ele sai andando, coloca a mala, né? O cara até é educado, coloca a mala no carrinho e ele arrogante chega lá no lugar onde vai ter aquela reunião importante, ele vai ser apresentado e começa a tratar todo mundo bem e adivinha que está do outro lado segurando uma prancheta. Ficando umas coisinhas. Aí ele olha assim, né? Fala assim, tu trabalha aqui, né? Agora eu entendi. Não trabalha lá embaixo, trabalha aqui, cara. É isso aí, trabalhando que você vai vencer e tal. E todo mundo que está ao redor começa aquele climão, sabe? Todo mundo vai ficando em silêncio, o pessoal. Até tem um lá atrás, às vezes querendo ajudar. Ele olha assim, o que foi? Aí o rapaz estava atendendo ele. É a primeira vez que eu vejo o dono da empresa sendo tratado desse jeito. A empresa que ele ia ser apresentado era do cara. Ele estava maltratando desde o início. O nome dele, ele esqueceu que acima do nome tem outros. Aquele cara vai receber a paga. A empresa não é obrigada a ficar. O cara pode ser educado mais, a pessoa mais educada do mundo, mas de graça, só por causa da aparência. Esse cara era o dono da empresa. E às vezes nós tratamos o dono de altivez, orgulho. Acho que você já pegou aí, né? Quem é o dono que eu estou falando agora? E às vezes a gente trata os filhos arrogantes, prepotentes. Tratar as pessoas fora, as pessoas que eu não conheço, as pessoas não. Deus disse que existe uma dignidade. Ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Se aquela pessoa ainda não aceitou, o que está faltando é a pregação do evangelho. Não é maltratá-la, não é tratá-la com arrogância, não é porque ela é de outra comunidade tratar ela de qualquer forma. No louvor tem muito esses memes aí, pessoal da sede chegando na congregação, né? Os músicos da sede chegando lá na congregação. Parece assim popstar, né? E aí os irmãozinhos estão querendo explicar como é que funciona lá. Não, essa mesa aí a gente doou para vocês, pode deixar que é. No mundo onde Deus nos criou e nos quer que a gente viva, não existe esse tipo de altivez. Pelo contrário, ele diz que aquele que se exaltar será. Espera aí, só um pouquinho, senão não vou conseguir. Vocês não estão escutando.
Então, nesse mundo de altivez, o Senhor vai humilhar. Mas aquele que se humilha diante da mão poderosa de Deus, o que o Senhor exalta? O orgulho humano vai cair, mas o Senhor vai levantar aqueles que dependem totalmente dele. Aleluia. Deus é maravilhoso. Segundo ponto, tenha ele o domínio, responsabilidade confiada por Deus. Verso 26 aí ainda, tenha ele o domínio. Dominar aqui não significa explorar, destruir, mas administrar como representante de Deus. O homem governa sobre o governo de Deus, é mordomo, não dono, exerce autoridade delegada, não absoluta. Sou pastor desta igreja, eu não sou dono de vocês. Sou pastor, cooperador. Ajudo a apacentar, mas sempre aqui, ó, nesse nível, nunca assim. Pastor, líderes de ministério, né, diretoria, líder. Não existe isso. O reino de Deus é assim. Todo mundo igual, todo mundo ovelha. Dá uma glória a Deus. Agora, cada um exerce uma função. Minha função aqui com vocês é pastor. Não somente responsável por isso aqui, vamos dizer, juridicamente, questões, né, fazer, como diz o estatuto, fazer tudo funcionar, estar bem e cuidar, mas também apacentar, cuidar e ajudar. Não isenta de apacentado e cuidado. Nós estamos no mesmo nível. Mesmo nível. Não posso chegar aqui, vai fazer isso, isso e isso. Não, pastor, mas eu vejo que não é o meu chamado. Vai fazer. Vai, tamo junto. Vamos avançar. Às vezes eu acabo, hipotético, com a mente daquele jovem que estava ali, querendo servir a Deus, mas eu estou agindo de forma autoritária, como se eu... Não, pastor, a gente pensou em fazer assim, assim, vocês não vão fazer nada. Vão fazer o que eu disse que ia fazer lá na Assembleia. Pastor, a gente teve uma ideia. Qual? Só vou analisar. É possível? É viável? É de Deus? Passou-nos. Tem. Deixa Deus te usar. O que você precisa da minha ajuda? O que nós vamos fazer? Eu preciso que você fale isso. Faça uma chamada lá no Instagram para a gente chamar o povo para fazer. Pois vamos fazer. Nós estamos no mesmo nível. Agora, todo aquele que olha, por exemplo, um líder de ministério, eu sou líder dos homens, aí agora eu vou, né, eu sou líder das mulheres, eu vou agora, eu sou líder do Kids, quer saber, menino? Não. Não é assim. Nós não podemos fazer assim, é com amor. Mas pastor, tem gente que sempre fala isso, mas pastor, tem vezes que amor não dá certo. Até na repreensão, Deus nos repreende com amor. Imagina se não tivesse amor. Ele não diz que repreende aquele que ele, e até na repreensão ele mostra o amor dele, porque nós não vamos. Irmão, acho que muitos aqui já viram. Passa uma criança correndo com comida aqui, vem cá. Aqui não pode, não já falei? Geralmente eles saem. Vai lá. Eu não sei se sai com um oi cheio d'água, vai falar para o pai, não sei. Mas toda vez que eu falo com eles, sempre respeitando. Eu não chego assim, menino, já. Não. Tem gente que trata assim. Falo de cristãos, nós temos que cuidar. Tá? Salmo 24:1, para a gente caminhar para o fim. A gente não pode esquecer que tudo é do Senhor. Tudo. O Senhor é a terra e ela habitam, ou, aqui na versão NVI, a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele, tudo é do Senhor. Nós começarmos a tratar isso desde o início do ano, assim, né, dessa forma, como Deus pede, aí é diferente. A gente consegue viver de uma maneira mais grata, sabendo que de Deus são todas as coisas, todas as oportunidades. A gente fala isso no mordomia, tudo aquilo que Deus me dá como oportunidade, talento, dinheiro, tudo que Deus me dá, né, é para me cuidar, exercer a mordomia, dar para a glória dele. Olha que ele deixa a maioria das
para minha família. A única coisa que pede é 10%. É amor, é obediência. Nós cuidamos para a glória. Para a glória. Tudo que está em nossas mãos. Trabalho, criação de filhos, tempo, recursos, pessoas, né? Você que trabalha com outras pessoas aí, trabalhar com gente é a coisa mais difícil do mundo, mais difícil. Eu lembro, eu vou citar aqui o meu caso, né? Eu, quando trabalhava na Vigas Engenharia, administrava uma galera, né? Peão de obra, uma coisa maravilhosa. Pensa, né? Só que a galera sabia assim, rapaz, o Bruno sempre, né, toda semana tinha um. Chegava lá, Bruno, entrar aí. Não era nem seu Bruno, é mestre Bruno. Mestre Bruno. Mestre Bruno, pode entrar? Pode, vai, entra aí. Eu queria falar um negócio hoje sério. Gente, homem, quer um café? Não, tá acontecendo isso. E assim, eu não concordo não, e não sei o quê. Era uma coisona, sabe? Uma coisona e tal, que a obra estava aceitável, que estava por essa empresa, né, opressora, e aquele negócio todo, e tal, e tal, e tal, e ficava escutando assim, aí ainda falava assim no final, o senhor sabe como é que é, o senhor é crente e tal. Aí eu ouvi assim, certo, peraí, então, beleza. Só que eu não posso resolver isso agora. Vou anotar aqui, vou atrás desse negócio aí, vou averiguar isso. Quando você voltar lá da obra, conversa de novo. Geralmente ele sai segunda e voltava na sexta. Não, beleza. E saía dizendo assim, rapaz, eu gosto desse cara aí escuta a gente e tal. Aí eu lá, estava só, nada a ver. Nunca vi isso aqui em Colina. Tal, ia lá, e algumas coisas que ele relatava assim, ia lá olhar. Perguntava para um, perguntava para outro. Algumas coisas eram, outras não. Chegava sexta-feira. Tinha todo. E aí, você ouviu esse negócio aí e tal, sente aqui, Não existe. Cabeça. Eu vou lhe dar um conselho. Trabalha para alguém. Nunca esqueça isso. Isso vai te ajudar até quando você tiver a sua empresa. Você está trabalhando para alguém. Você tem que sim dar satisfação, relatório. Você tem que estar no horário. Não existe isso. Sobre essa e essas coisas aqui, isso aqui já foi resolvido. O encarregado lá já está sabendo e vai resolver. Mais alguma coisa? Posso te ajudar? A pessoa saiu assim, esse cabo aí não vale nada. Lá no início, mas na hora que a gente traz a solução, se isso numa empresa, numa família, é assim, na igreja. É isso. Muitas vezes acontece. Conversa, a gente fica, a pessoa não quer viver sobre a submissão. Não quer entender que outros também são irmãos, também cheios do Espírito Santo. Também precisam viver a palavra de Deus. Ouve do jeito que é. Muitas vezes já fui chamado, porque fulana falou comigo desse jeito e eu não aceito isso, e se isso acontecer de novo, e aí a gente fica aqui só. Porque isso dentro de uma igreja, eu nunca vi isso dentro de uma igreja, eu imaginei em qualquer outro lugar, menos aqui, na Vila Brandão, e não sei o quê, e Infelizmente. Vou fazer o seguinte, você quer resolver isso agora? Geralmente quando a pessoa está muito inflamada, aí os ânimos estão, não faço isso, chamar a outra pessoa para resolver, porque dá ruim, vocês sabem, né? Então eu falo assim, nós vamos orar. Não, pastor, esse negócio de orar não dá certo. Quantas vezes já escutei? Não, mas para mim conversar com essa pessoa que você está dizendo que é desse jeito, imagine se eu chegar lá e ela falar desse jeito. Orar para o Espírito Santo ir. Aí o Espírito Santo vai na frente, aí eu vou conversar com essa pessoa e a gente vai resolver isso, porque ela também, sua irmã, ela também vai viver com você na eternidade.
Aí eu não acredito que aquela... Calma. Vai dar certo. Vai. Chama. Aí depois que resolve com um lado e o outro lado, chama as duas partes e vamos orar junto, vamos se abraçar. Igual o pai fazia antigamente. Né? Só não tem a parte da... Mas vamos aqui, se abraçar aqui, vai dar... Ó, e a partir de agora, nunca mais vai acontecer. Amém? Sempre pergunto, vocês sabem o que amém quer dizer, né? Assim seja, pastor. Pois é. Amém? Amém. Deus, quando nos mostra a sua palavra, nos mostra esse lugar. Ele nos capacita a viver os planos dele. Por isso, quando a gente olha para a missão que Deus nos dá, a gente consegue entender quanto ele nos ama. Porque foi ele que morreu por mim e por você. E para mim não delongar mais essa palavra, que ainda tem mais 2, a gente vai ficar em pé. Abre para mim aí Efésios 1:3. Como povo de Deus, Deus nos abençoou. Que bênçãos são essas? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando a gente olha para esse relato da criação, né, a gente vê aqui o término com a bênção de Deus sobre a humanidade, dizendo que a sua imagem e semelhança, ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que nos une como seres humanos, né, são os laços familiares, emotivos, mas o que é o próprio Cristo. Amém? Por isso, quando a gente olha na Escritura, a gente entende que o que nos une é muito maior que aquilo que nos separa. Seja cultura, criação, gene, todas essas coisas sempre estão rendidas diante da cruz de Cristo. Ah, mas eu sou explosivo, eu sou assim mesmo. Mas a ser explosivo, o Espírito Santo é que domina. Ou habita em mim. Aí a pessoa não tem mais argumento. E uma pessoa ser do Espírito Santo, humilhar alguém, propósito. Você não sentiu nada quando você estava falando? Não, quando eu tenho umas coisas para dizer, eu digo. Eu não, para partir de hoje, eu aconselho. Conhece? Conhecer, passo a te aconselhar. Agora são. É isso? É isso mesmo. Quem habita em nós é o Espírito Santo. E ele diz que nós vamos dar esse testemunho. Mateus 28 diz: por todo mundo e fazer. Nós só podemos fazer discípulos se formos. Essa é a mensagem dessa noite. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Espero que tenha te edificado. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te agradecemos por essa noite, onde podemos nos derramar em oração. Pai, diante do Senhor. Oh Deus, como tu és maravilhoso. Pai, e agora te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, pela tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. E nos ajuda, Pai, a ser esses mordomos. Pai, aqueles que cuidam das oportunidades, Pai, de tudo que o Senhor tem colocado em nossa vida. Dando para a tua glória, olhando para os nossos irmãos como irmãos, Deus do Senhor. Oh Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a viver como o Senhor nos pediu, ao ponto de anunciarmos a Tua palavra àqueles que estão lá fora, necessitados também, Pai, do encontro com o Senhor, com o encontro com a Tua palavra. Oh Deus, nos ajuda a tirar todo tipo de arrogância, prepotência, tudo aquilo, Pai, que nos afasta do Senhor e da Tua palavra e de nós mesmos. Nos ajuda, no nome de Jesus, a viver como o Senhor mesmo nos chamou para viver. Pai, como homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo. E essa colina, creio que ainda está para ver o que nós podemos ser cheios, Pai, do Senhor e da Tua vontade. Que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas hoje, para todos sempre, no nome de Jesus. Deus te abençoe, bom descanso, um restante de semana abençoado na presença do Senhor.
Vai dando glória, aperta a mão aí desse irmão que está do teu lado, dessa irmã. Oh, como é bom estar com você aqui na terça-feira. This is amazing grace. This is unfair.